Não sei se vocês já ouviram falar no Parler, mas é uma alternativa ao Twitter e outras redes sociais. Exatamente porque Twitter, Facebook, YouTube, todas elas cada vez mais censuram as pessoas de uma forma assustadora. Você às vezes faz uma piada que é levemente machista e isso já é o suficiente para sua conta ser banida, né? Nós vimos recentemente que o próprio Trump, o presidente atual ainda dos Estados Unidos, foi banido de quase todas as redes sociais. E isso diz muito, porque ele é um dos caras mais poderosos do mundo. É um sujeito que, mesmo fora da política, é bilionário, teria a capacidade de provavelmente processar essas empresas, e mesmo assim ele foi banido, assim como outros agentes políticos ligados a ele, como o general Flynn, e isso, né, obviamente, faz com que as pessoas queiram sair desses lugares. Um dos lugares que as pessoas foram procurar refúgio foi um aplicativo chamado Parler. Assim, eu tenho meus problemas com o Parler, eu não confio muito neles, exatamente porque existiram algumas vulnerabilidades, sempre fiquei com o pé atrás, assim dizendo, né, cara? Mas eu tenho que ser justo, eles devem ter a liberdade deles de tentar crescer. E é algo bom, porque a competição entre plataformas faz com que elas compitam entre si. Então, por exemplo, o argumento de um cara que é ANCAP seria o seguinte: poxa vida, o mercado vai conseguir gerar uma empresa que compete com o Twitter, com o Facebook, de tal modo que, se as pessoas estão sendo censuradas, bom, elas vão conseguir achar um outro lugar que a censura não é tão forte e que elas possam falar o que elas queiram falar, né? O problema é que essas empresas da Big Tech, elas não agem isoladamente, elas agem conjuntamente, tá? E é isso que a gente vai analisar nessa notícia. Porque, veja bem, o Parler vem sendo suspenso, banido de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é store, né? Primeiro foi o Google Store, que para quem tem Android é o lugar onde você vai baixar os aplicativos, então as pessoas não podiam mais baixar o Parler. Depois foi a Apple, que no Apple Store baniu o aplicativo. Mas e agora? Bom, vejam só, depois de Google e Apple, a Amazon também suspende o aplicativo Parler. Rede social usada por muitos apoiadores de Trump é acusada de não tomar medidas contra posts que incitam violência. Empresas pedem plano de moderação do conteúdo. Ou seja, se você não censurar, você não terá um lugar na nossa empresa. E você pode pensar, mas o que a Amazon tem a ver com isso? Bom, a Amazon tem uma subdivisão chamada Amazon Web Services, que é o AWS. E lá é basicamente o lugar onde a maioria das empresas hospedam seus aplicativos. Então, efetivamente, eles estão tirando o plug da infraestrutura do Parler, entende? De tal modo que, se a Amazon não deixar o Parler comprar o seu serviço, eles não vão ter como operar mais. Não é que assim, as pessoas não vão conseguir achar o Parler no Apple Store ou no Google Store. Isso já é um grandíssimo absurdo. Não. Agora, eles não vão ter mais nem como hospedar os seus servidores no Amazon. E isso é um impacto gigantesco numa empresa. Óbvio, dá para você achar alternativas no mercado, alternativas que não vão ser suficientes, porque uma vez que o Amazon tira do mercado, vai ter pressão para essas outras empresas também tirarem, né? Então, assim, é um conjunto de empresas que se unem para completamente matar a competição e, de uma certa forma, não deixar existir uma liberdade de expressão efetiva na internet. As empresas alegam que a rede social não tomou medidas adequadas para evitar a disseminação de postagens incitando a violência depois da invasão ao Congresso dos Estados Unidos, que deixou 5 mortos. Suspendemos a Parler na App Store até que eles resolvam esses problemas, disse a Apple em um comunicado.
A Apple deu 24 horas para apresentar um plano de moderação detalhado, ou seja, você tem 24 horas para mostrar que você irá censurar pessoas que vão contra o nosso espectro ideológico. E aqui a gente tem que deixar claro uma coisa, né? Evitar a disseminação de postagens incitando a violência. Isso daqui, você pode ler e falar, mas isso daqui é óbvio, porque você não pode deixar pessoas dizerem publicamente que você deve tirar a vida de tal e tal pessoa. Veja bem, é uma interpretação muito subjetiva. Você falar, por exemplo, o que a população deve fazer é ir para Brasília e ferrar tudo lá, bom, isso pode ser incitar a violência. E você acha que uma pessoa normal falar, vamos quebrar tudo lá em Brasília, é um discurso absurdo? Eu honestamente não acho. Eu acho que é até um pouco... Não vou fazer a caracterização porque eu não quero ser banido, né, cara? Eu não posso ser banido. Mas a gente vê que isso daqui é algo muito subjetivo, cara. Que fica aberto à interpretação. E óbvio, o que eles realmente querem é que o Parler e qualquer outro aplicativo e plataforma tenha aquele discurso extremamente censurado que adere àquela ideologia progressista liberal. Né? O presidente executivo da Parler atacou a Apple, dizendo que a fabricante do iPhone estava banindo o serviço até que desistisse da liberdade de expressão e instituísse políticas amplas e invasivas como o Twitter e Facebook. É literalmente isso o que a Apple está fazendo. A Amazon, como eu disse, suspendeu o Parler na sua unidade Amazon Web Services por violar os termos de serviço da AWS ao falhar em lidar de forma eficaz com um aumento constante de conteúdo violento no serviço da rede social, informou o BuzzFeed News. E assim, de novo, nesse caso da Amazon, um aumento constante de conteúdo violento. O que é conteúdo violento? Você pode chegar e falar assim, olha, uma gameplay de Counter-Strike é conteúdo violento, e realmente é. Quem vai assim, determinar isso? E a gente vê que tem uma contradição, né? Eu já vou até falar sobre isso em um outro vídeo, sobre um jornalista brasileiro que acabou de falar que o Trump e o Bolsonaro deveriam tirar a própria vida. Literalmente, incitaram a esse tipo de atitude. E o Twitter fez alguma coisa? Pelo que eu sei, não. As pessoas ficaram indignadas, começaram a xingar, cancelar esses jornalistas, né? Mas o Twitter, como plataforma, simplesmente ignorou. E você vê inúmeros jornalistas americanos que ficaram incitando a violência naqueles protestos do Black Lives Matter. Você pode falar, mas o Black Lives Matter não faz violência. Tá, mesmo se você argumentar isso, existiam realmente pessoas que falavam assim, olha, você tem que entrar em pequenos supermercados e quebrar tudo. O Twitter não fez absolutamente nada. O Twitter sabe que existem antifascistas que pegam fotos de pessoas, jogam o seu endereço, onde trabalham, número de telefone, número de CPF, número de tudo, fazem o tal dox, que chama, né? O Twitter sabe disso e não bane essas contas, né? Então, óbvio, é aquela situação, é uma desculpa para perseguir oponentes políticos. E por que eu estou mostrando isso daqui? Essa notícia é uma forma de mostrar de uma forma dolorosa, mas escancarada, que, olha, não venha com esse papo de que é só o livre mercado. Pelo amor de Deus, você tem que ser muito burro para achar que o livre mercado é capaz de solucionar esse problema da censura. Eu vou mostrar aqui um tweet para vocês, meus caros, de um cara que eu tenho os meus problemas, mas que ele, no mínimo, é honesto de vez em quando. O nome dele é o David Sacks, ele é um venture capitalist, né, um investidor de startups. Ele chegou e falou o seguinte, ó: Twitter e Facebook banem contas, em específico do Trump, mas de inúmeras outras pessoas. Aí as pessoas falam, não é censura, você pode criar o seu próprio aplicativo, né? Aí você vai, baixa o Parler e o que acontece? Bom, aí o Google e a Apple banem esses aplicativos. Aí você fala, ai meu Deus, mas o que eu faço? Bom, o liberal chega e fala, olha, não é censura, é só você criar o seu próprio site, como foi o caso do Parler. Aí o que acontece? A Amazon chega e proíbe a hospedagem na internet. Entendeu?
não é censura, cria sua própria hospedagem na web tipo a Amazon, porque a Amazon, assim, tem um pedaço do mercado que é muito difícil de uma outra empresa conseguir. Mas entende o ponto que o David Sacks queria chegar? Ele chegou e falou assim, o que mais? Você vai ter que criar sua própria internet? Só pra você twittar? Só pra você falar com amigos, com apoiadores? Entende o absurdo da coisa? Então, pra vocês que chegam e falam assim, a solução é o Estado sair dessa equação, a solução é deixar o livre mercado funcionar, né? É deixar essas empresas fazerem o que elas quiserem, bane todo mundo mesmo. Essa é a consequência. Assim, nós teremos que criar nossa própria internet, então, porque é quase impossível fazer isso. É quase impossível você fazer isso do zero. Entende? E será que é tão difícil para esses dementes enxergarem que isso daqui é claramente uma perseguição política absurda? Não é nem perseguição, é literalmente violência política, né? Se pudessem, eles estariam fuzilando as pessoas. Mas já que não podem, fazem esse tipo de coisa. Entende? Então, quando você vê pessoas, por exemplo, como o Fefe Neto, mas não só, até os próprios rapazes do MBL que viram isso daqui, essa censura do Trump, de inúmeras pessoas deram risada, né? Que falaram, são empresas privadas que devem fazer o que quiserem. Esse tipo de gente deve ser escancarada como sendo, primeiro, imbecil ou, segunda opção, desonesta, criminosa. A pessoa que quer fazer o que essas empresas estão fazendo, que apoia esse tipo de coisa, está passando pano para um crime. Twitter, Facebook, Google, Amazon são empresas criminosas. Eu repito, criminosas. São mais criminosas do que qualquer político corrupto de Brasília ou de Washington. São empresas que não deveriam mais existir ou serem tão multadas, que elas jamais pensariam em fazer algo do tipo. E nós não temos como nos opor a isso. Nenhum Estado tem como lidar com isso. Você vê que o Trump, sendo presidente dos Estados Unidos, não conseguiu fazer praticamente nada. E agora essas mesmas empresas estão se utilizando do governo, né? Conseguiram eleger o Biden, que realmente só recebeu o lobby do Vale do Silício. Então viva o liberalismo que muitos de vocês gostam. Esse é o resultado final. Entende? Esse é o resultado de um sistema que fica endeusando bilionários, que acha que o Mark Zuckerberg, que o Jeff Bezos são exemplos de pessoas. Não são. Entendam que esses caras não são empreendedores normais. Você quer idolatrar empreendedor? Idolatra aquele cara que ficou milionário, fazendo uma vendinha, aumentando, fazendo isso de forma honesta. Essa gente é o ponto mais baixo que a humanidade já chegou. Essa gente são vermes. Vermes que parasitam toda a humanidade, literalmente. São hoje em dia bilhões e bilhões de pessoas que utilizam os serviços deles e por conta disso dependem dessa gente. O caso do Brasil é seríssimo, é gravíssimo. Nós não temos nossas próprias redes sociais, nós dependemos, entre aspas, dessas empresas. A Rússia, por exemplo, ela é independente. Eles têm o VK, acho que se chama isso, né? A China é similar. Agora, o Brasil, nós nos tornamos completamente dependentes dessas empresas. E se nós não formos contra essa corrente, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer. E não venham ficar desesperançosos, desesperados, não. A gente tem como lutar contra isso e é bem fácil. A solução é simples. A solução é você não dar mais seus dados para essas empresas, é tomar cuidado, é começar a sair desses lugares e ir para Telegram, por exemplo, é compartilhar conteúdo de pessoa a pessoa, é você tentar ajudar criadores de conteúdo que são afetados por esses banimentos. É assim que funciona. É não ficar passando pano para essa censura, é entendendo o mal disso, é mostrando isso às pessoas. É assim que a gente muda o negócio, cara. E não é difícil, porque é muito fácil o José, a Maria, o cidadão comum, o trabalhador, enxergar que essas empresas são nefastas, são maldosas e perigosíssimas.
para nossa sociedade. E no fundo, como eu sempre falo, essa é a maior guerra que nós temos. É uma guerra entre esses trilionários, não é mais bilionários, esses trilionários e o resto da humanidade. E nós nunca tivemos algo similar a isso na humanidade. Tivemos bilionários como o Rockefeller, mas ele não tinha a influência e poder que alguém como os donos do Google tem. Não é que eles têm simplesmente muito dinheiro, eles têm também. Mas eles têm acesso a dados, a tecnologias que estão acima de, assim, da mera cogitação de uma pessoa normal. Então, quem passa pano para Facebook, para Twitter, para Google, merece ser escancarado como um imbecil. Pessoal, é isso que a gente precisa fazer. Vocês querem lutar contra isso? Escancare a estupidez, escancare o absurdo. Você vê um cara no Twitter, por exemplo, que fica puxando o saco de censurador, que fica puxando o saco de Facebook, é pra jogar meme no desgraçado, é pra ficar dando risada, é pra falar, olha só esse imbecil desse liberal de cocô que tem aqui. É isso que nós devemos fazer. Entende? A partir disso, tudo vai começar a andar. Ninguém vai me parar, ninguém vai parar vocês, ninguém vai parar a verdade. O nosso trabalho é sermos soldados dela. É sermos soldados e mostrar pro resto do mundo o que está acontecendo.